Tudo bem, pessoal? Boa noite. Sejam bem-vindos à rodada 16 das questões discursivas. Vamos resolver aqui uma questão envolvendo direito processual penal, tema recente, julgado pelo Supremo, constitucionalidade do artigo 12C, nos seus incisos 2 e 3, era o ponto aí central da nossa rodada. Essa rodada, pessoal, né, na aula de hoje, nós vamos ter trilha sonora. Vamos ver quem que... Vou abrir aqui o nosso slide, e aí vamos ver quem que adivinha primeiro qual que vai ser a nossa trilha sonora de hoje aqui. Aí, o Otávio foi... O Otávio já sacou. Só falta a música, Otávio, acertou a banda. Falta apontar aí qual que seria a banda. Deixa eu só ver aqui. Só um pouquinho que tá... Aqui, ó. Aqui. Só faltou. Nós vamos de Legião Urbana hoje, pessoal. E mais especificamente de Faroeste Caboclo. Deixa eu só abrir aqui, pessoal, no slide, som aqui, ó. Eu acho que a música, né, do Faroeste Caboclo, quantos minutos dá? Deve dar uns 10, 12 minutos. Se bobear, a gente termina a aula e a música ainda não terminou, né? Aqui, ó. Não estava abrindo aqui o slide. Agora acho que vai. Aqui. Aqui, prontinho. Agora vai. Vamos lá, então. Boa noite, pessoal que entrou. Legião Urbana, Faroeste Caboclo. Otávio, primeiro que matou aí. Vamos lá, então. Agora foi aqui o nosso slide. Sei quem que... Já vou soltar nossa trilha sonora aí de hoje, ó. Aqui. Disponibilizar. Música boa, né, pessoal? Quando a gente escuta 10 anos depois, ela ainda provoca emoções, né? Recordações enfim, né? Tudo que a música provoca. Tem quem que já viu o filme, pessoal? Eu não vi esse Faroeste Caboclo, nem vi o Eduardo e Mônica, que há pouco saiu também, né? Não vi nenhum dos dois. Quero ver. Deve ser interessante aí. Curioso, né? De saber. Quando eu tinha lá pelos 12 anos, nós fizemos na escola um teatro com Faroeste Caboclo. E eu era o tal João de Santo Cristo aqui, né? E a Maria Lúcia era a menina que eu era apaixonado quando era adolescente, né? Então, nunca me esforcei tanto para atuar. Foi minha estreia na vida artística e terminou ali também, né? Então, vamos lá, pessoal, aqui ao nosso caso. A Maria Lúcia, residente e domiciliada no município de Engenho Velho, Rio Grande do Sul, que pertence à comarca de Constantina, e isso é assim mesmo, viu, pessoal, lá no Rio Grande do Sul. Engenho é bem pequeno. Compareceu à delegacia de polícia de sua cidade e noticiou que seu companheiro, Pablo Medonho, chegou embriagado em casa e lhe agrediu verbal e fisicamente. João de Santo Cristo, policial civil, encarregou-se do atendimento a Maria Lúcia por considerar existente risco atual e iminente de sua vida e integridade física e, tendo em conta que não havia delegado disponível no momento da denúncia, determinou que Pablo se afastasse imediatamente do lar em que convive com Maria Lúcia, que foi comunicado ao pretenso agressor mediante diligência realizada pelo próprio policial, pelo João. Nesse cenário, indaga se a determinação exarada por João de Santo Cristo tem validade jurídica.
responda fundamentadamente em até 15 linhas. Ó. Agora entrou o Pablo na história aqui, né? Pessoal, o que era relevantíssimo aqui, né, para a solução? Primeiro que o fato aconteceu em Engenho Velho, que pertence à comarca de Constantino, então não é sede de comarca, né? Teve aluno que colocou, depende, é válido ou não? Colocou, depende se é sede de comarca ou não. Tinha tudo no enunciado, né? Então a gente tem que cuidar para interpretar bem o enunciado. Compareceu à delegacia, noticiou o companheiro e tal, fala aqui da agressão, por considerar existente risco atual e iminente, né? Que é uma medida, claro, de natureza cautelar, e tendo em conta que não havia delegado disponível no momento da denúncia. Então, esses aspectos eram fundamental para a gente considerar como válida, né, a determinação feita pelo policial. Ele me passa um filme, o teatro lá no colégio. Que piada. Pena que não tinha celular naquela época, né, pessoal, para filmar, dava para dar umas risadas hoje. Pessoal, então o cerne aqui era o artigo 12C da Lei Maria da Penha, posteriormente as alterações promovidas pela Lei 13.827. Teve gente que referiu que isso teria sido introduzido pela Lei 14.188 de 2021. Na verdade, né, pessoal, isso foi introduzido lá em 2019. A Lei 14.188 mexeu no caput do artigo 12C para incluir a violência psicológica também como passível das medidas cautelares. Então, o correto, né, é indicar a origem desse 12C lá em 2019, a partir dali que a gente tem essas possibilidades, né? Então, vejam, o delegado, ele pode fazê-lo quando o município não for sede de comarca. Então, se é numa cidade que é sede de comarca, pode, efetivamente, somente o juiz determinar o afastamento. O delegado não poderá fazê-lo em hipótese alguma, tá? Então, vejam que o delegado, no geral, ele não pode determinar um afastamento, somente em um município pequeno. E o mesmo vale, que não seja sede de comarca, né? E o mesmo vale para o policial. Só que no caso do policial, temos uma condição extra. Além de o município não ser sede de comarca, ou seja, não tem um juiz ali naquela cidade, o delegado ele tem prioridade para essa ordem, né? Somente se o delegado não estiver disponível naquele momento. Isso acontece muito, né, em interiores aí. Então, nessa hipótese, a lei permite que o policial, como era o nosso caso concreto, efetivamente determine, né, a retirada do agressor, o afastamento do agressor. Vejam, se existente risco atual ou iminente à vida ou integridade física ou psicológica, né, agora introduzido pela 14.188. E aí vejam, pessoal, que nessa hipótese, tanto do delegado quanto do policial, depois de feita a determinação, ou seja, ela tem que ser cumprida sob pena de crime de desobediência, né? O juiz será comunicado no prazo de 24 horas no máximo, para que aí o juiz decida se ele mantém ou se ele revoga a medida aplicada. Então, ao fim e ao cabo, nós temos o Estado, por meio de agentes, né, do Poder Executivo, determinando uma medida cautelar, mas de uma maneira antecipada ao juiz, já que, claro, né, a disponibilidade de policiais e delegados é maior do que de magistrados. Então, o juiz tem alguém que determina uma ordem para ele ratificá-la ou então revogá-la, dando ciência ao MP quanto ao que ele venha a decidir.
O grande ponto, portanto, diz respeito à constitucionalidade dessa regrinha, né? Vamos ver onde que está aqui. Já está no final. São 9 minutos, né? A música. Não é tão longa, achei que passava. Tem umas do Led Zeppelin, né? Que passa de 10, né? Tem Stairway to Heaven, tem música maior, né? E tem quem é roqueiro aí sabe, tô tentando lembrar, eu lembro que tem uma que é absurdamente grande, né? Então, vejam, o que está em discussão, pessoal? Inviolabilidade domiciliar, o cara está sendo retirado compulsoriamente do seu domicílio, da sua casa, né? Onde ele convive, claro, com a ofendida, né? Não é que ele vai sair da casa dele se ele não convive, é para evitar esse contato, né, mais imediato. E também o direito fundamental à moradia, que muitos têm residência junto, né, ou mais comum, junto com a companheira, junto com a esposa que fez ali a notícia crimes. Então, é admissível uma medida cautelar sem prévia autorização judicial sob o palio de um devido processo legal, porque o pretenso agressor ele ainda não pôde se defender, não pôde trazer a versão dos fatos, né? E eu estou lembrando aqui, falando em devido processo legal, ó, já estou terminando a nossa musiquinha aqui. Só um musicão, né, do Legião. Pessoal, estou lembrando aqui do Johnny Depp, né? Em relação àquela Amber Heard, né? O cara perdeu tudo, né? Assim, tudo entre aspas, né? Mas para ele diz, né? O depoimento dele, ele diz, para ele perdeu tudo. Ele perdeu o personagem que ele mais gostava, perdeu contratos. Então, ele é um caso clássico, né? De condenação prévia pela Disney, pela imprensa, pela sociedade em geral, e hoje o julgamento está revelando que, na verdade, era ele a vítima, né? Estou até curioso para ver a sentença, como é que vai ser, mas, enfim, ele que era, tudo indica, né, que ele, e acho que é o julgamento, acho que eu acho difícil que haja outro julgamento, pelo que tem saído aí, ele que era a vítima, né, da mulher. Então, vejam que, por vezes, né, eu conheço caso de mulher que foi na delegacia e que, a bem da verdade, foi ela que agrediu. E vejam a que ponto chega, né? A loucura humana. Ela se autolesionou. A sorte que o cara conseguiu, não registro, mas ele tinha testemunhas do fato. Então, e ela chegou e fez exame de corpo de delito com a lesão, pessoal, leve, identificada, quando ele não tinha sequer encostado nela. Ainda a sorte dele é que ele tinha testemunha. Enfim, né, pessoal, o devido processo legal tem o seu valor, e aqui é uma medida cautelar que não observa propriamente, né, ou pelo menos uma oportunidade de manifestação do pretenso agressor, né? Ou seja, né, é um devido processo legal, porque ele está na lei, mas, claro, totalmente atípico, né, do que a gente está acostumado. Então, o cerne da rodada dizia respeito à ADIM 6138, que envolveu, né, o exame de constitucionalidade desse artigo 12C, particularmente, claro, nos incisos 2 e 3, em que o delegado ou agressor podem decretar esse afastamento do agressor do lar com uma medida cautelar. O Supremo entendeu que a medida ela é razoável, proporcional e adequada se dá esse afastamento de forma excepcional pelo delegado e pelo agente policial, né? Então, vejam, quando veio a lei, eu lembro que muitos diziam, né, agora delegado e policial pode determinar o afastamento. Pode, mas a título absolutamente excepcional, né? Não pode ser sede de comarca, e se for o policial, não pode sequer ter delegado. Então, é bem mais difícil ainda de acontecer. E aí o Supremo disse, é excepcional, é supletiva, porque é só nessa hipótese que não tem um juiz ali no local, e ad referendum do magistrado, porque ele é comunicado em no máximo 24 horas e em igual prazo ele mantém essa cautelar ou então ele a revoga.
E o grande ponto é efetividade, né? Porque, infelizmente, a experiência mostra que, em muitos casos, quando não há uma medida imediata, ocorre uma tragédia, né? E aí o Supremo destacou que não há violação à cláusula da inviolabilidade de domicílio, tampouco ofende o devido processo legal. O Supremo, para isso, destacou que não há uma regra na Constituição que exija a ordem judicial para um afastamento de um agressor em tais situações. Isso é um argumento meio meia boca, a gente poderia dizer, né? Porque a Constituição não vai cuidar de afastamento de agressor por policial ou delegado, né? Mas, enfim, foi trazido o argumento que eu acho bem pertinente é que é preciso que haja a criação de mecanismos para coibir a violência no âmbito das relações familiares, conforme exige o artigo 226, parágrafo 8º da Constituição. E, por outro lado, o Brasil tem obrigações no plano internacional, com um sistema de proteção internacional dos direitos humanos das mulheres e também no que tange ao combate à violência contra a mulher. E esse sistema, ele exige a adoção de mecanismos preventivos, além de repressivos, eficazes e uma priorização da segurança sobre o direito sobre os direitos de propriedade que muitas vezes o agressor tem sobre o bem, né? Então, o Supremo aqui, esses argumentos, né, que são os mais, eu diria, mais pertinentes. E por isso, né, pessoal, resolvendo o caso concreto, nós tínhamos que a determinação feita por João de Santo Cristo era juridicamente válida. Ele era um agente policial, ele estava num município que não era sede de comarca e o delegado não estava disponível no momento do ocorrido. Então, seguiu-se perfeitamente o inciso 2º do artigo 12C, o que foi, né, declarado constitucional, e depois da determinação, isso não se dá previamente, ele determina e deve comunicar um prazo máximo de 24 horas. Isso se seguiria, né, a determinação. O caso foi até ali a determinação, como a gente viu, né, para que daí o juiz analise se mantém ou revoga a medida, e é ali que se dará a ciência ao Ministério Público. O Fred aqui dizendo que não lembrava dessa DI. E, de fato, Fred, nós vamos ver agora na sequência, muitos alunos responderam com base na lei, mas não exploraram a decisão do Supremo. Cai já pela metade a nota, né, numa prova discursiva, quando a gente tem toda a problemática girando ao redor de uma decisão do Supremo, que era o ponto central, né? Então, é uma questão aqui que, às vezes, quem não sequer viu esse julgamento pelo Supremo, ele poderia responder com base na lei, se ele tivesse, claro, um conhecimento ali, pelo menos da lei seca. O problema é que, né, inclusive, assim, teve respostas boas, bem redigidas, que analisaram bem a lei, uma redação jurídica muito boa, mas não exploraram a jurisprudência. Não bastava citar, tinha que dizer por que o Supremo reputou constitucional, ou seja, é a profundidade da resposta que numa prova discursiva vai importar, né? Então, esse aspecto era fundamental para uma avaliação e numa prova discursiva de concurso, né? Não basta acertar a resposta. O fundamental é acertar trazendo conteúdo, trazendo profundidade, né? Aquele conhecimento mais verticalizado. No mais, pessoal, diante, né, disso, a gente responderia, né, com base nesse conteúdo, seguindo aquela nossa técnica, né, das 4 etapas para provas discursivas, uma leitura atenta, como a gente fez, destacamos ali os pontos mais relevantes. Depois, no nosso brainstorm, a gente despeja, né, tudo que nos vem à telha nesse primeiro momento. Então, aqui a gente recordaria, né, artigo 12C, primeira coisa que viria, não é sede de comarca, não tinha delegado disponível, risco à integridade física, no caso ali, da própria vítima, podia ser de dependentes, né, pessoal? Por vezes o cara
quer retalhar no filho da companheira, né? Então, poderia ser, aqui no caso era da própria vítima ali, mulher. ADI, né, no Supremo, proporcionalidade, atuação supletiva, excepcional, tudo que vem na cabeça no brainstorm a gente joga, para depois a gente organizar e seguir o enunciado, pessoal. Muita gente falou do tema em tese e não resolveu o caso concreto. Perde, né? Se a gente já teve casos em concursos de zerar, né? A banca entender que não houve a resposta que deveria ter, que era o que demandava o enunciado. É válido ou não é válido? Então, em casos, né, numa banca mais rigorosa, ela zera mesmo. Então, a primeira coisa era apontar, né, a validade jurídica para daí fundamentar no artigo 12C, falar da constitucionalidade, né? E com isso, né, responder de maneira completa, e depois que a gente faz o brainstorming é que a gente vai organizar. Ali que a gente monta a nossa resposta de forma simples, mas sem deixar de colocar o que a gente quer tratar, né, de forma abreviada, de forma rápida. Artigo 12C, eu não vou colocar no meu projeto arquitetônico da resposta, no esqueleto da minha resposta, eu não vou botar artigo 12C da Lei 11.340/2006. Não, eu vou só botar artigo 12C, inciso 2, ADI, né? Às vezes não vou botar nem ADI, né? Não vou botar STF, vou só botar ADI, que eu sei na hora, né? O que eu quero falar, requisitos, né? Então, ali nesse esqueleto eu tenho que, de forma abreviada, rápida, mas eu tenho que colocar o roteirinho que eu vou seguir na execução da minha resposta, isso para eu não me perder, para eu não esquecer algum dado relevante ali do caso. O Daniel aqui dizendo, professor, o desafio é o poder de síntese de responder em 15 linhas. Tive certa dificuldade numa prova discursiva de tratar de todos os pontos em poucas linhas. Uma simples introdução do conteúdo já consome 3 linhas. E, na verdade, Daniel, esse treino, né, de forma objetiva, concisa, ele é fundamental porque na hora da prova, claro que tem provas que tem 30 linhas, tem prova que tem 20, tem prova, né, que tem 40, às vezes até dependendo do número de discursivas, mas veja que lá num ambiente de tensão, né, que não é a gente ali no nosso quarto, né, na nossa mesa, não. Ali a gente acaba, é muito comum haver problemas com o tempo. E quando a gente treina a concisão, lá na hora da prova, a gente vai adequar com o número, né, de linhas. De todo modo, eu digo aqui, a gente também, quando vem uma resposta que passa ali, a gente corrige, né? Não é, é simplesmente para treinar a concisão, e até porque o aluno ele tem muitas discursivas por semana, mais a peça prática, para que ele consiga ter constância, né, em fazer, mas realmente é um treino, né, Daniel, de ter um poder de síntese, de concisão, e por isso que eu digo que esse exercício de seguir essas etapas, né, nos permite aproveitar o nosso espaço da melhor forma possível, não gastando tempo e espaço desnecessariamente e sem deixar de colocar o que é efetivamente mais relevante ali, né, naquele caso. A gente já custa lembrar que o julgado se deu em sede de ADI. Não, e realmente, Otávio, né? Por vezes a gente não lembra se foi repercussão geral, se foi ADI, né? Claro que quanto mais a gente consegue lembrar, mais, né? A gente acerta ali no espelho. Aí sai o espelho das bancas com 3 folhas e a resposta em 15 linhas. A vida do concurseiro não é fácil, né, Fred? Pessoal, e finalizando com os erros mais frequentes aqui da nossa questão dessa rodada 16, alunos que não citaram o artigo 12C, como acontece de não citar dispositivo legal, constitucional envolvido com a resposta, tá? Com a questão discursiva. A gente perde às vezes, né? Cara, a gente sabe até
corrigindo que ele leu o artigo, porque ele está se baseando no conteúdo, mas vai perder, porque vai estar no espelho a citação do dispositivo legal. Alunos que não explicaram a decisão do Supremo na ADI, isso também levou à perda de pontos, porque era central, né? Da mesma forma que a citação da lei e a explicação de acordo com a lei era explicar a constitucionalidade dentro dessa fundamentação que o Supremo acolheu. E erro que acontece demais, por isso que eu gosto de colocar bastante casos concretos, né? Como pergunta para decidir, né? Porque tem muita gente que às vezes estuda, né? Às vezes até entende bem a teoria, mas na hora ali do vamos ver, de resolver, de dizer se é sim ou não, né? Tem mais dificuldades e às vezes até insegurança, né? Numa prova de sentença, por exemplo, de afirmar, né? Então, outros, por outro lado, acabam não resolvendo, eles só tratam em tese, como eu coloquei antes, né? E isso acontece com muita frequência. Finalizando aqui na redação jurídica, o STF julgou essa regra constitucional, essa vírgula, né? Tinhosa aqui, que acontece muito, muito, muito nas respostas aí das discursivas, não pode, pessoal, vírgula separando o sujeito do verbo da oração. O STF julgou essa regra constitucional, não podemos colocar a vírgula aqui nessa oração. Isso porque o STF, em recente julgado, esse cacoete, ele acontece inclusive em obras, tá, pessoal? Em livros e também acontece em acórdãos e decisões judiciais. Eu pergunto para vocês, por que essa vírgula? Isso porque o STF em recente julgado, não tem nenhuma necessidade. E vejam, isso porque, o porquê está chamando complemento, isso porque o STF em recente julgado. Então, é uma vírgula aqui também que não pode ser colocada, embora na prática muitos coloquem com um certo cacoete, né? Rápido acesso a juízes, os erros de crase, né? A gente sempre tem um exemplo aqui de erros de crase. Nunca vai crase antes de palavra masculina, juiz é palavra masculina. Nunca vai crase se o a, que se nós temos dúvidas se ele está ou não preposicionado, ele não concorda em número com o complemento, né? Então, aqui, para ter crase, deveria ser rápido acesso às juízas, né? Fosse juízas aqui, rápido acesso a juízas, não poderia ter crase porque não concordaria em número. Desta forma, pelo exposto, a determinação exarada. Primeiro, porque desta forma e pelo exposto. É redundante, né, pessoal? Então, ou bota pelo exposto a determinação exarada, ou então, desta forma, a determinação exarada. Totalmente redundante aqui colocar os dois. E o dessa forma, pessoal, é muito comum utilizar o desta aqui, né? Vejam que o desse, o esse, quando estão retomando uma ideia anterior, como normalmente acontece num texto, não é com o T, é com dois S's. Então, o correto é dessa forma, porque tu está retomando as ideias que tu trouxe, né, na tua fundamentação. Então, é dessa forma a determinação exarada. Esse o quadro, a determinação exarada. Então, quando que a gente vai usar o este, o esta, o deste, o desta? Quando a gente está apontando, tu tem lá duas palavras e tu quer indicar que tu vai se referir ao último. Então, este, né, pode, estava escrevendo ali, como é que era o que eu estava digitando, era o Procurador-Geral da República ou o Advogado-Geral da União, vírgula. Este, na hipótese do artigo, vejam, o este é porque eu vou me referir ao Advogado-Geral da União. Eu referi, na minha frase, Procurador-Geral da República ou Advogado-Geral da União, vírgula. Este, eu não vou usar esse, porque se eu usar esse,
eu não indico qual dos dois eu vou me referir. Eu quero me referir ao último, né? Aqui nesse exemplo, o advogado-geral da União, que eu estava escrevendo antes aqui, um texto. Então, na hipótese ou seja, o último que eu me referi, quando eu me referi a dois, quando eu estou querendo indicar, né? Então, para a gente não esquecer, né? Este ali, esta ali, esse não, esse é retomar algo que já foi dito sem indicar, tá? Então, pessoal, esse foi o nosso exercício, né? Esse foi o nosso exercício da rodada 16 de questões discursivas, hoje aí com uma questãozinha de processo penal. Nessa semana a gente não tem aí sentença federal, eu não tenho, né? Vocês têm com outro colega aqui, professor. E com isso finalizamos, pessoal, mais uma aulinha. Vocês têm aula, né? Agora à noite aí. Boa aula para vocês, ótima aula. Fiquem com Deus, pessoal. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.